Bom dia, ótimo final de semana. Teremos clássico na outra semifinal do Campeonato Mineiro, destacando primeiro o Atlético. Alô, repórter Pedro Abílio. Técnico Eduardo Domingues revela o que espera dos jogadores na semifinal de amanhã. Treinador fará mudanças pontuais na escalação em busca da 20ª final seguida. Bora atualizar as informações do Atlético. Amanhã tem clássico, hein? Valendo vaga na decisão do estadual. O Atlético vai enfrentar o América lá no Indepa. Tem que vencer. E no banco de reservas, um reforço de peso. O Barba chegou, foi apresentado. Eduardo Domingues, novo treinador do Atlético. Quem me conta tudo, Pedro Abílio. Seja bem-vindo. Pedrinho, bom dia. Oi, Nath. Muito bom dia pra você. Bom sábado pra quem acorda cedo e bem informado com a gente aqui na Itatiaia. No tiro de meta de hoje, vamos destacar a reta final de preparação do Atlético para a semifinal do Campeonato Mineiro contra o América. No jogo de ida, 1-1. E num recorte recente, nos 10 últimos jogos entre as duas equipes, o Atlético só conseguiu 2 vitórias. Também teve 2 derrotas e o jogo é marcado pelos empates, né? Nos últimos confrontos, 6 vezes terminaram, né? Partidas sem que tivesse um vencedor. Para tentar mudar este cenário, o técnico Eduardo Domingues está trabalhando incessantemente junto à sua comissão técnica para conhecer o quanto antes o contexto deste elenco do Galo. Já havíamos informado nos últimos dias, junto à sua comissão, junto ao SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, ele vem coletando dados e agora está podendo também ver isso em prática no campo do CT, onde esteve com os jogadores na manhã de ontem e estará daqui a pouco numa atividade que começa às 10 horas da manhã. Aqui no Tiro de Meta, vamos trazer Eduardo Domingues, falando sobre as possibilidades em relação à janela de negociações, já que muita gente acredita que com a chegada de um novo treinador vai haver pedido para novos reforços. Eu vim aqui para treinar, palavras do técnico argentino que chegou à cidade do Galo nesta semana. A Itatiaia apurou que não vai haver regime de concentração. Depois do treino de hoje, os jogadores serão liberados. E aí, neste domingo, retornam para o almoço no CT e já vão acompanhar os vídeos e palestras com a equipe do Eduardo Domingues, que pretende mexer pouco na escalação que vinha jogando com o comando interino do Lucas Gonçalves. Para fechar, uma informação de bastidores. O Atlético tem negociações para liberar o atacante Júnior Santos. O jogador que chegou por 47 milhões de reais na temporada passada acabou não conseguindo se firmar no Galo, passou por alguns ciclos de lesão no DM, se recuperou nesta temporada em janeiro, mas ainda assim não entrou em 1 minuto sequer ao longo da temporada de 2026. Mais uma vez, está na mira do mercado e o Atlético não deve fazer esforços para segurar. Com as informações do Galo neste sabadão, repórter Pedro Abílio. Muito obrigada, viu, Pedro? A era Barba agora, novo treinador do Galo, já para essa fase semifinal do Campeonato Estadual. Tá exigindo intensidade, é a nova era no Galo e o torcedor tá confiante. Eduardo Domingues fez 53 minutos de uma entrevista muito franca com os jornalistas, em que iniciou pedindo desculpas pelo espanhol, mas que vai trabalhar no português nos próximos dias. Ele que já havia publicado um vídeo com o Atlético falando um português, mas nas entrevistas até aqui não tem segurança ainda para conversar com a gente em português. Compreende muito bem as entrevistas ou as perguntas que fazemos em português, mas ainda tem dificuldade de reproduzir a nossa língua. O Barba Domingues está chegando para o Atlético e agora oficialmente apresentado e também já trabalhando com jogadores, afinal, nesta sexta comandou pela manhã treino técnico tático para os atletas considerados titulares e não deve promover mudanças muito significativas na escalação do Galo, não. Mas vamos começar aqui no apito final a repercutir as falas do treinador argentino do Atlético. Eu pude perguntar para o Domingues a respeito da troca constante de treinadores no Galo. Em 2023, no mês de março, ele chegou ao Estudiantes, que foi o seu último clube. Olha só, quase 3 anos de trabalho. Então questionei a ele sobre a importância de ter esse tempo para trabalhar e o que pensa, né, a respeito das 5 trocas de treinadores que o Atlético teve. Aí Eduardo Domingues, o novo técnico do Galo, que
ficou 3 anos no Estudiantes, antes disso teve um período de 6 meses no Independiente, trabalhou entre março de 2020 e dezembro de 21 no Colón, no Nacional do Uruguai, de janeiro de 17 a dezembro de 2018, além do Huracan, que começou a sua carreira como treinador entre agosto de 2015 e setembro de 2016, amigos. Eduardo Domingues, já chegando, colocando ordem, fazendo um bom discurso, né? Chamando ali a galera para aquela conversa e a galera tá animada, Vini. Foi uma boa entrevista do Barba Domingues. Boa sorte a ele, vai precisar porque o Atlético necessita de mudanças urgentes. E aí eu falo mais de postura do que necessariamente de peças. O Barba Domingues, uma das grandes missões dele é consertar o sistema defensivo do Atlético. Acho que é um dos fatores até que levou a diretoria a buscar esse nome. Treinador que se caracterizou por isso no Estudiantes, por exemplo, de fazer uma defesa, de montar uma defesa sólida. E aí não é só peça, o Atlético realmente necessita de mais qualidade na zaga, mas para além disso necessita principalmente de organização. Algo que não teve na última passagem do Cuca e que não teve também com o Sampaoli. E aí, pelo que o Barba Domingues falou na entrevista dele, Hugo, é um treinador que preza por esse equilíbrio, e que é um cara que defende muito o grupo dele, né? É um cara que fecha com o vestiário. E aí a gente tem que ter também agora a paciência, porque essa história de trocar de treinador a todo momento, ela não é benéfica pro Atlético. O Pedro Abílio trouxe, né, esse dado. Enquanto o Domingues esteve lá no Estudiantes, o Atlético passou aí por tantas trocas de treinadores e o homem firme lá no Estudiantes. Mas aqui no Brasil a cultura é a seguinte: diretoria nenhuma tem a convicção no treinador. Ela tem a convicção no resultado. Se o resultado é bom, mantém. Se o resultado é ruim, tchau. Isso não é com o Atlético, isso é praticamente com todos os clubes de massa. Tomara que ele tenha tempo, que ele tenha respaldo e que ele possa resgatar principalmente a alma do Atlético, né? Que os jogadores estão deixando muito a desejar nesse sentido. Troca treinador, a pressão sempre cai para cima do comandante, mas cadê os jogadores? Cadê a responsabilidade deles? Olha os gols que o Atlético tem sofrido. A gente vê muitas vezes os caras andando em campo. Isso é inaceitável. A gente discute muito, qual é o estilo de jogo que representa mais o Atlético? Pode ser um estilo mais agressivo, pode ser um estilo reativo. Eu acho que isso não representa o Atlético. O que representa o Atlético em toda a sua história é um time aguerrido. Isso a gente viu nos grandes times que conquistaram títulos no Atlético. Um time que nunca deixa de lutar. E o que a gente tem visto é um time muito passivo, um time muito frouxo. É uma das missões também do Domingues. Resgatar essa raça que o torcedor tanto fala. Um time que tem que deixar a vida em campo. E a começar já, a resposta tem que ser no domingo. Sobre o que o técnico Domingues pensa sobre a formação atleticana, Pedro Abílio. Bom, o Domingues já vinha estudando a escalação e fez questão de trazer uma análise sobre o que vinha funcionando, né, nessa equipe do Atlético. Diz que pretende potencializar especialmente a confiança dos jogadores de ataque e quer organizar o sistema defensivo, porque gosta de equipes equilibradas, disse o técnico argentino. Para este sábado, ele comanda uma última atividade no CT com os jogadores antes de definir a escalação e destaca também aqui no apito final o que pretende fazer nesses primeiros jogos com a escalação do Atlético. E a importância de vencer o América chegar à decisão do campeonato estadual. Muito bem, o Atlético tem algumas situações de bastidores agora para resolver nos últimos dias de janela. Paulo Brax, CSO do clube, disse hoje que a janela não está totalmente encerrada. Pode pintar alguma novidade, mas saída deve acontecer, hein? A Itatiaia apurou que o atacante Júnior Santos tem negociações para deixar o clube. Ainda não há informações para qual time, mas novamente está no radar de outras equipes, como já havia acontecido, mas não tinha dado certo até o momento. E em relação à equipe, né, são todos os jogadores à disposição que tem o Eduardo Domingues. Só a tendência com a negociação de que o Júnior Santos fique fora da relação para domingo.
Para fechar, né, pessoal, vamos trazer o Tomás Pérez, 20 anos, volante, esteve no Porto, lá em Portugal, revelado pelo Newell's Old Boys na Argentina, jogador que nasceu em Rosário, cresceu por lá, tem sangue de futebol nas suas veias e quer retomar a carreira promissora, já que foi um jogador também de campeonatos internacionais com as seleções de base da Argentina. O Pérez destaca aqui no apito final sua condição física ao chegar no Galo. Pérez já esteve no banco de reservas na última partida, mas ainda não estreou com a camisa do Galo. Será que vai acontecer neste fim de semana? Já chega soldado perto de quartel quer trabalhar, né, Vini? Isso já tem que mostrar serviço, né, Hugo? Estando registrado já. Mas olha só, sobre o Tomás Pérez, é um jogador que chega para tentar suprir uma carência de 1 ano no Atlético. O que a gente mais ouviu falar, o que a gente mais bateu na tecla em relação à janela de transferências, nestas últimas 3 janelas, era que o Atlético necessitava de um primeiro volante. O clube decide fazer uma aposta. Tem um garoto aí de 20 anos. Então, se ele não render conforme o esperado nesse primeiro momento, a culpa não é dele, Hugo. Porque ele é um garoto. É natural uma oscilação, é natural um tempo para poder se adaptar. A diretoria decidiu fazer uma aposta para uma posição que eu acho que necessitava de alguém pronto. Mas toda sorte ao Tomás Pérez, tomara que ele possa surpreender e já fazer grandes apresentações. Valeu, galera. Fico por aqui. Forte abraço. O meu muito obrigada pela sua companhia aqui no Tiro de Meta na manhã deste sabadão. Um ótimo final de semana. Tchau. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal, já deixa o like antes de sair do vídeo. Muito obrigado pela companhia e eu espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês, tá bom? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Não conhece esse canal traz notícias todos os dias aqui para vocês do Galão, apenas do Galo. Então, já venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, ativando o sininho, ajudando o canal com like e compartilhando o vídeo com os amigos, tá? E quem puder participar aí, tá? Deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Deixa aí seu comentário aí, a gente vai ler todos os comentários e também ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço para quem fica, tá? A gente volta com mais notícia para vocês. Tamo junto, forte abraço, massa. Valeu!